Deus está em toda parte ao mesmo tempo e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre é porque a dor lhe trará benefícios futuros e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo que ele sofra. Deus age também assim conosco. Paz profunda.